Então, vamos entender a diferença entre um bloco e uma sapata de fundação. A primeira coisa que é interessante dizer é que ambas as soluções fazem parte de fundações superficiais, ou também chamadas aí de fundações diretas, justamente pelo fato da transmissão dos esforços provenientes da superestrutura para o solo ser diretamente na base desses elementos. É muito importante entender a diferença de ambos para justamente saber quando eu devo aplicar um bloco de fundação e quando eu devo aplicar uma sapata. Lembrando aí em questões tanto econômicas quanto técnicas. O grande diferencial entre o bloco e uma sapata está justamente na armadura, que no bloco de fundação não há. O bloco de fundação, isto é, ele não é armado, ok? Já a sapata, ele é um elemento armado. Então, quando a gente fala de bloco de fundação, a gente pode fazer em concreto simples, que é o concreto não armado, e também em concreto ciclópico, que são aqueles concretos que contêm dentro dos seus elementos fragmentos de rochas. Isso é o concreto ciclópico e a imagem está aparecendo aí para vocês. Já a sapata, ele é um elemento em concreto armado. Ok? Essa é a principal diferença. Então, existem casos que o bloco vai ser mais vantajoso, e existem casos que a sapata vai ser mais vantajosa, e cabe ao projetista saber decidir aí qual é a melhor solução. Vamos entender então agora o motivo do bloco não ser armado. Tudo está relacionado, pessoal, a essa palavra aqui chamada de rigidez. Creio que todos devem lembrar. A resistência à tração do concreto é cerca de 10% a resistência à compressão. No nosso caso, o bloco ele é dimensionado de tal forma que as tensões induzidas no seu interior não ultrapassem a resistência de tração do concreto. Daí, eu não necessito utilizar a armação, a armadura. Por isso que ele é não armado. Em termos simples, pessoal, imagine só um carregamento aqui NK, proveniente aí da superestrutura, e a forma dele se distribuir aqui num bloco, pessoal, é nesse formato, ou seja, a carga tende a abrir, mais ou menos isso. E essa abertura forma aqui um ângulo beta. Inclusive a própria norma de fundações, NBR 6122 de 2019, traz esse beta, e esse é o parâmetro crucial para dimensionar o bloco de fundação. Então, quando perceba que aqui o beta é um determinado valor, vou chamar beta 1. E aqui, da mesma forma, chegando aqui um NK. Ok, vai fazer também a abertura. Perceba que aqui vai ter um beta 2. E é nítido que o beta 1, ok, ele é maior do que o beta 2. Ou seja, então perceba que o beta aqui, ele é maior do que o beta 2. E isso é o principal diferencial que vai trazer do bloco para a sapata. Porque quando esse carregamento NK faz essa abertura, aqui no meio surgem as tensões de tração, da mesma forma aqui nesse outro elemento. Quanto menor for esse beta, maior as tensões de tração. Então, aí que está o segredo. O bloco de fundação ele é dimensionado de tal forma desse beta ser de tal valor, um valor elevado, para que as tensões aqui de tração induzidas não ultrapassem a resistência do concreto. E aí eu não preciso armar. E aqui, no nosso caso, que se tornará uma sapata, é justamente devido a esse beta, que é o beta 2, ser menor, ser um valor baixo, e faz com que haja as tensões de tração maiores que a tensão resistida pelo concreto. E isso torna necessário utilizar uma armação aqui. Quando eu devo usar o bloco ou a sapata partindo disso? Então, a sapata ele é um elemento que nós vamos utilizar sempre que não houver a possibilidade de utilizar bloco. Basicamente, pessoal, nós temos duas aplicações do bloco. E aqui, vou colocar aqui embaixo. Tá? A primeira aplicação é que seja cargas pequenas, pessoal. Ou seja, cargas térreas, em torno aí de 20 toneladas, 40 toneladas. Pode-se até pensar em um sobrado em bloco, a depender aí do solo. Mas geralmente são cargas pequenas. E
um outro detalhe é que não deve haver momento significativo. Ou seja, momento significativo chegando no meu elemento de fundação. Se esses dois critérios forem bem recepcionados, digamos assim, se for possível esses dois critérios, o bloco de fundação pode se tornar uma grande vantagem. Porque, às vezes, a depender, por exemplo, de um carregamento elevado, vai exigir uma altura aqui muito elevada. Vou chamar aqui H1, vou chamar aqui H2. Então, o H1 sempre ele vai ser um maior do que H2. E isso está a diferença. Então, quando eu tenho uma carga muito elevada e tento fazer um bloco de fundação, ele vai me exigir uma altura muito elevada. E, portanto, não compensa eu fazer isso. Compensa eu reduzir esse H1, ou seja, reduzir meu concreto e, consequentemente, eu utilizar armação, que aí torna-se uma sapata. Então, praticamente é essa a grande diferença entre os dois.